Mateus 4, versículo 23. Provérbios, isso aí, tá vendo? Eu já sabia, irmão, que cadeira. Amém. Provérbios 4, versículo 23. Todos acharam? Amém? Não, tem gente que está procurando na Bíblia também. Vamos lá. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler junto agora aqui no telão? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo, Pai, da qual eu faço parte. Nessa noite, Deus, o que nós queremos é te ouvir a tua voz. Para que seja feito, Deus, no nosso interior aquilo que nós cantamos. É a tua fidelidade, Pai, que leva a nossa vida mais além do que o que nós podemos imaginar. Senhor, nós estamos cientes aqui da nossa situação, estamos cientes da nossa condição. Se a tua palavra se apartar do nosso coração, da nossa mente, nós não saberemos o que fazer, nem mesmo para onde ir. Foi isso que Pedro disse a ti, Jesus. Para onde nós iríamos? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Um homem sem ti, sem a tua palavra, Pai, é como alguém sem norte, mas nós não. Nós temos um alvo. Tu és o consumador da nossa fé. Tu és o nosso alvo. A tua vontade é a nossa meta. Por isso, nessa hora, Pai, por mim eu te peço que o Senhor tome a minha vida, Deus, que o Senhor tome os meus lábios, que o Senhor tome a minha mente, tome o meu coração, Pai. Que não seja fruto, Pai, da minha racionalização, mas que eu seja, Pai, nesse momento inspirado por Ti, para que somente as Tuas verdades tenham primazia aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Mateus 4, 23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios, tem meio com Mateus, gente, porque, meu Deus. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A gente vai falar sobre ter um coração sábio. Um sábio coração, né? Hoje em dia, a gente acha que não, mas eu sou professor, né? A igreja aqui já sabe. A gente, durante um tempo, a escola... Houve um tempo que a escola particular não valia nada, a escola pública era que tinha valor. Houve o sucateamento da escola pública, né? Para atender a interesses mercantilistas da instituição privada. E aí a educação privada foi tomando o seu lugar. Foi ganhando e hoje a coisa meio que se inverteu. Só que houve um tempo em que a educação privada se preocupava, ela tinha uma meta. Qual era a meta dela? Aprovar. A meta das escolas era aprovar. Os outdoors ainda são até hoje muito, né? Botar a cara dos alunos que passaram no concurso. E aí houve-se um período de um grande tecnicismo educacional. O aluno era aquele cara ali, ó, para pegar a matéria e alcançar. E isso foi por muito tempo. Só que a gente entrou em um outro momento, onde a gente vê alunos e jovens com uma estrutura familiar, com uma estrutura meio que mediana financeira, não passam sufoco, não estão na miséria, mas estão com depressão, estão ansiosos, estão com síndrome do pânico, sabe? Estão cometendo suicídio.
E toda aquela estrutura, tipo assim, que era resolvida. Não, você passar em um concurso, você vai ser feliz. Não está resolvendo. Hoje a gente vê, de vez em quando a gente ouve casos de suicídio dentro do fundão, nos prédios da UERJ. As pessoas vão lá para aquele último andar do prédio da UERJ e pula e dá cabo da própria vida. E aí, diante dessa demanda, hoje as escolas estão mais atentas à questão emocional. E aí, por exemplo, a escola que eu trabalho em Jacarepaguá, tanto na Taquara quanto no Pechincha, eles têm um convênio com uma instituição chamada Escola da Inteligência, que é tutoriada pelo Augusto Cury. Então eles trabalham só questões emocionais, é muito engraçado mesmo, que eles trabalham só questão de divórcio, separação, depressão. E é engraçado que eu dou aula no pátio, e aí eu sei quando é dia da escola de inteligência, porque o que passa de alunos chorando é muito engraçado. Aí passa chorando com aquela cara inchada, vermelha, aí volta. Acho que eles vão lá jogar uma água na cara e volta. Outras escolas estão trabalhando com isso também, em outras plataformas. A Prefeitura do Rio hoje também está lançando nessa semana um projeto de um boneco para trabalhar a questão afetiva, porque é uma área que foi desprezada muito tempo. Achava-se que o aluno deveria estudar para conseguir alguma coisa na vida e foi se ignorando que nós somos um coração, que nós temos sentimento. A gente não é uma máquina. Por mais que a gente esteja compenetrado ali, a gente está bem, tranquilo, mas chega um momento no dia da prova, se o seu emocional não está bem, tudo aquilo desanda, dor de barriga. Eu fiz muitos concursos, cada um reage de um jeito. Eu nem entrava antes. Vou entrar antes para concentrar, porque eu sabia que na hora da prova, tipo 5 minutos, eu ia sentir vontade de urinar. Isso aí é uma reação minha. Opa, prova. Então eu já ficava lá fora, esperando a minha vontade de urinar. Tem aluno que dá apagão, o cara se preparou o ano todo, mas o sentimento vai lá e derruba ele. Você dá apagão? Aí derruba ele. Derruba. Então assim, os alunos dessa escola que eu trabalho, dessas escolas que eu trabalho, um dia antes eles fazem um aulão. O aulão que é para aprender alguma coisa, é para aprender nada, irmão. Os professores fazem uma banda lá que fica tocando música, eles pulam de matéria mesmo, quase não tem nada. Em outras escolas, eles vão lá e fazem um churrasco para os alunos, porque eles querem que esse aluno chegue bem na prova. Porque tinha que aprender, já aprendeu. Então, hoje se fala muito sobre uma questão de uma inteligência emocional, que é essa questão da sabedoria, que as pessoas não conseguem discernir. A Bíblia vai falar sobre isso. Na verdade, toda essa inteligência emocional é o aspecto da sabedoria que a Bíblia trata conosco. E a gente quer tratar com isso nessa noite. Amém? Me arruma o celular aí, qualquer um, que eu estou sem hora, o relógio lá parou. Senão eu vou parar só quando eu terminar. Isso é muito perigoso. Amém? Então vamos lá. Eu quero começar contando uma ilustração. Havia um pai. Havia um pai que tinha um filho, né? E o filho dele era muito explosivo. Muito explosivo. Qualquer coisa estourava. Queria ir para briga. Ofendia. E aí o pai falou assim: caramba, como é que eu vou resolver isso com meu filho? Aí ele chegou pro filho dele, era pré-adolescente, e falou assim: olha só, eu vou te dar uma tábua. Eu achei essa parte da ilustração meio perigosa, né? Porque alguém explosivo, com os instrumentos que eu vou falar agora, eu não daria, né? Mas o pai deu pregos, martelo e uma tábua para esse filho. Eu não daria para um filho explosivo, mas a ilustração diz assim. E aí, porque imagina, tá explosivo, ele vai dar uma martelada na cabeça dos outros. E aí o pai falou assim para ele: olha só, toda vez que alguém te agredir e que você ficar nervoso, em vez de você responder com a mesma moeda ou retribuir essa agressão, você vai pegar esse martelo e vai pregar o prego na tábua. Aí a ilustração vai dizer que só no primeiro dia ele pregou 37 pregos. 37 pregos. Oi? Essa história é tua, Liriel? 37 pregos. E aí, com o tempo foi passando, ele foi vendo que aquilo ali era muito chato, era muito trabalhoso. Então, na perspectiva de não querer mais pregar martelo, nem prego nenhum, ele falou assim: acho melhor eu controlar o meu emocional. Há um tempo atrás, a Ana Maria, aquela que tem um penteado igual ao do Louro José, ela fez uma campanha dessa, que era uma pulseira anti-estresse. Não sei se era palavrão, alguma coisa assim. Toda vez que a pessoa... A reclamação. E era uma pulseira de borracha. Aí ela falou assim: ó, toda vez que você reclamar, você tem que trocar a pulseira de braço. E eu já fiquei imaginando aquilo arder no meu braço, porque aquele borracha puxando os pelos do braço. Aí a pessoa ficava assim, ó. Tinha gente que já trocava para reclamar depois.
Então a pessoa, ela era impulsionada a não reclamar só porque era tão estressante ficar trocando a pulseira, era uma pulseira apertada. E aí aquele menino foi controlando o seu emocional. E aí quando foi ver, o pai dele viu que ele quase não estava mais pregando pregos. E aí ele falou assim, e aí meu filho, o que houve? Por que você não estou vendo mais você pregando nenhum prego? Ele, pai, muito chato, eu prefiro já não ficar nervoso. Porque se eu ficar nervoso, que tiver vontade de revidar, é para pregar. Então eu controlo meu emocional, essa vontade já está passando. Aí ele falou assim, muito bom, filho. É isso aí. Aí ele falou assim, agora pega lá aquela madeira e o prego. Aí ele pegou, aí ele falou assim, tira todos os pregos. Aí o filho foi lá e tirou, né? Todos os pregos, com aquela parte de trás do martelo. Aí ele falou assim, tá vendo essa madeira aqui? Ele, tá vendo esses furos aqui? Aí eu falei, estou. Essa madeira aqui é a sua vida. É a vida das pessoas que você fere. Às vezes não vale só, não adianta só pedir desculpa. Porque as marcas ficaram. As feridas ficaram. Não é só tirar o prego. Não é só, eu vou pregar e depois eu tiro. Não, é melhor não martelar. É melhor não ferir. Então, a sabedoria, ela nos impulsiona a isso. A gente vai galgando. Não, é muito trabalho, tem que pedir desculpa. Não, é melhor não ferir. E a gente vai trabalhar esse texto desde o primeiro versículo até o final. A gente não irá até o final, tá? Hoje a gente vai continuar domingo que vem. Eu tenho quase certeza, não existe, né? Certeza não é. Mas eu tenho certeza que a gente não chegará no final. Amém? Vamos no versículo 1. Fica com a sua Bíblia aberta. E aí, Liriel, se não quiser, não precisa botar os textos de Provérbios não, que eu quero que a igreja use a sua Bíblia, tá? Os textos adjacentes, aí você joga para mim. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Vamos lá, irmãos. Primeira coisa, como é que Salomão está começando esse provérbios aqui? Esse provérbio. Ele fala assim, filho, escuta. Escuta, filho. Ele já começa com uma demonstração de carinho. Alguém que ensina algo para o outro é porque tem amor. Você não quer que ele erre. Pessoas, às vezes, no trabalho, não sei se alguém já passou por essa experiência, de alguém deixar você errar, podendo te explicar porque ele quer te derrubar. Porque ele não quer o teu bem. Agora, às vezes vem pessoas que falam assim, não, esse aí, eu fui comprar essa caixa de guitarra e eu já tinha pesquisado. E aí o vendedor falou assim, leva a Borne. Eu falei, mas ela é muito melhor. Eu falei, não gosto de Borne, uma marca lá. Não tem como não gostar, que isso? E eu já estava ali tranquilo, né, firme, né, já conhecia o som da caixa de som. E aí o vendedor, quando o rapaz deu as costas assim, ele falou assim, pastor, meteoro. Porque houve ali, ele ia ganhar comissão. É porque ele estava perto do dono da loja. Mas você percebe ali o quê? Um carinho. Quando às vezes você entra em loja, e eu não sei se você já passou por isso, que o vendedor fica te empurrando a você comprar uma coisa mais cara, e você sabe que aquilo não vai te atender, e você percebe, cara, esse cara está me enganando. Você percebe, você se sente mal, você se sente ofendido. Agora, o contrário é verdadeiro. Quando às vezes você passa na mão de um vendedor que abre mão de vender alguma coisa mais cara, que traria uma comissão maior para ele, porque ele sabe que você não precisa daquilo. E ele sabe que aquele outro aparelho te atenderia muito bem para aquilo que você quer. Você se sente respeitado, você sente um afeto na questão desse vendedor, e com certeza você vai voltar nesse vendedor, porque você sentiu confiança nele. Lucas 11, do 11 ao 13, vai dizer, qual pai que o filho pedindo peixe daria uma cobra, ou pedindo ovo lhe daria um escorpião? Ora, e essa parte aqui é muito legal, diz assim, ora, se vós, apesar de serdes maus, olha o que está falando para mim, a gente é mau, irmão. Assim, de repente, diante de um momento, a gente sente vontade de revidar, de pagar com a mesma moeda.
A gente fica assim, né? Às vezes o homem, você é ofendido, a tua mão chega a fechar, tu não dá o soco, mas você, parece que eu não sei se você está imaginando a garganta do cara na tua mão, que você fica com ódio, né? Aí Jesus está falando assim, olha, vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Então, o convite a aprender, a ter sabedoria, é uma prova de amor. Bruno é o meu filho, Bruno é muito carinhoso. Mas Bruno tem um problema, ele tem um defeito, ele não gosta de perder. Ele odeia perder. Ele não sabe perder. E aí ele falou assim, pai, vamos jogar. E ele de vez em quando ele trapaceia os irmãos. Por exemplo, Bruno, não, eu amo meu filho, mas Bruno está andando com os 3, do nada ele sai correndo. Quando ele está a 10 metros, ele fala, quem chegar por último, eu não sei o quê. Mas ele correu antes. Você está entendendo? E aí ele falou assim, pai, vamos jogar Uno? Eu falei, vamos jogar Uno. Eu gosto. Tá ali, pá, bloqueia. E quando ele estava me bloqueando, comprar. E ele comprou um Uno que você pode personalizar a carta. E ele botou lá, compra 25. Eu falei, que isso, cara? Você viu isso? Compra 25, eu vou comprar 25 cartas. E... tá bom, eu tô jogando, né? Corta daqui, passa. Então... ganhei o Bruno. Aí ele falou assim, graças a Deus, porque eu já estava querendo perder. Eu falei, tava nada, tu perdeu. Você perdeu porque eu sou melhor. Aí eu falei, fala pra mim, papai, você é melhor do que eu. Porque aí nós precisamos ensinar. Porque é ruim quando uma criança assim, ele falou assim, eu queria perder mesmo. Eu falei, queria nada. Eu falei, se tu não para de falar que queria ganhar, ainda vai tomar um tapa. Porque tem que aprender a perder. Eu falo com eles, gostar de perder é uma coisa, mas tem que aprender a perder. Ninguém tem que gostar de perder, mas precisa aprender. Precisa passar por esse momento. Agora, por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Porque eu amo o meu filho. Porque eu quero que ele o quê? Cresça. Sandro, isso quer dizer que você nunca vai deixar o Bruno ganhar? Se depender de mim, nunca. Ele que me ganhe pelos próprios méritos. Esse negócio tipo assim, chuta aqui pro papai. Ih, passou. Gol! Nunca! Se chutar lá no canto, eu vou pular para tirar o gol. Tem essa comigo não, irmão. Mas porque há quem diga que quem tem filho mulher fica mais manso, né? Mas como eu tenho 3 homens, então o bicho pega. Então assim, porque eu quero que eles cresçam, irmão. Porque eu quero que eles desenvolvam. Chamar alguém ao aprendizado é uma demonstração de carinho. As meninas que estão com as suas mães, Manu, Liriel, todo mundo aqui que é filho. É bom ser chamado a atenção? É, Manu? Não, é, Liriel? Não é. Mas por que o pai te chama a atenção? Ou a mãe? Porque o quê? Te ama. Ontem, estava saindo com a Ives, ela, olha que não sei o quê, papapá. Eu falei, caraca, B, vamos dirigir só indo pro mercado. Ela vai falando no meu ouvido. Ela, mas, então tá bom, eu não vou falar nada não, porque eu falo porque eu te amo, porque não sei o quê, porque eu não vou falar. Eu falei, caraca, mas você parou de falar, agora você está reclamando porque você parou de falar e deu no mesmo. Porque é prova de amor. Às vezes ela vai para os congressos aí, fica 3 dias fora de casa, dá aquele silêncio, né, ruim. A gente sente falta da falação no ouvido. E depois que volta, 30 segundos, a gente já mata a saudade. A gente já quer que vá para o próximo congresso. Mas chamar a atenção, ouvir uma chamada de atenção não é bom. Mas a gente precisa ter certeza, é prova de amor. Mesmo que não seja bom. Provérbios 3, 11 e 12. Diz assim, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ser repreendido pelo Senhor. Eu estou tão feliz de estar sendo repreendido pelo Senhor. Não, irmão. Ser repreendido pelo Senhor não nos causa alegria, não, nos causa tristeza, mas é uma tristeza que vai nos corroborar para o bem. E o Salomão está dizendo aqui, olha, não te enfades de ser repreendido pelo Senhor, porque Ele quer o teu bem, assim como um pai quer o bem do seu filho. Hebreus 12, 6.
O Senhor disciplina quem ama e educa a todo aquele que recebe como filho. Olha o que Salomão está falando aqui, olha. Filho, ouve a instrução do seu pai. Versículo 12. Vai dizer assim: porque eu vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Vamos lá. O que é doutrina? Gilson, chegou uma senhora lá. Tem lá para mim. O que é doutrina? Vamos lá. Salomão está dizendo assim, ó, eu vos dou boa doutrina. Há um tempo atrás, as igrejas tinham um tal do culto de doutrina. Quem pegou essa época aqui de igreja? Que basicamente não era culto de doutrina, era só toma-lhe regra. Não pode alça, não pode calça, não pode isso aqui, não sei o quê. Que na verdade isso aí é usos e costumes, não tem nada a ver com doutrina. Isso passa longe de doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ideias básicas e fundamentais a serem transmitidas. Eu sou de educação física. A educação física, e eu acho que quase toda faculdade tem essa pegada, mas vou falar da minha realidade. A educação física tem várias doutrinas. Tem professores que são esportivizantes, trabalham esporte. Tem professores que são da área da saúde, o negócio dele é ginástica. Tá? Tem professores que são da área crítico-superadora. Assim, a educação física tem umas 15 doutrinas. Umas 15 escolas. No direito, eu lembro da minha esposa estudando, não. Às vezes você tinha que responder a questão, e a questão é, de acordo com o doutrinador tal, responda isso, porque não era simplesmente o que você pensava, mas a doutrina do fulano, e aí isso aí é bom pra gente. Porque eu lembro quando eu fazia os concursos, o concurso não é você responder o que você acha que é certo. A questão você não responde o que você acha que é certo. Você responde aquilo que o doutrinador daquele conteúdo quer que você responda. Você está entendendo? Está compreendendo? Quem está fazendo ensino médio aí que vai fazer Enem, vai fazer prova, vai fazer concurso, quer fazer concurso. Então, às vezes as pessoas falam assim, não, mas está errado. É isso. Não, mas a questão, ela não está te perguntando o que tu acha. Ela está te perguntando se você tem noção e ciência do que aquele doutrinador pensa. E a gente passa isso em faculdade, tá? Quando você tem duas pessoas que falam o oposto. Fala totalmente o oposto. Eu tinha um professor de fisiologia, um professor de anatomia, que eles falavam em relação à questão de acidose metabólica e respiratória. Era o inverso de um para o outro. Aí um era Alda e o outro era... Esqueci o nome deles. Pancrácio. Professor Pancrácio Estrela, o nome dele. A Alda já faleceu. Naquele período, como era a mesma coisa, para falar sobre a questão de metabolismo, ele era de fisiologia, ela era nutricionista. Eu, quando fui para a prova, tu acha que eu fui para defender o professor, irmão? Eu fui para passar. Para o Pancrácio, eu falei, é isso? É. Lá para a Alda, eu falei o contrário, irmão. Porque eles não queriam ouvir aquilo que eu achava que era. Eles queriam ouvir de mim se eu tinha aprendido a sua doutrina. E é isso que Deus quer de nós. Deus não quer ouvir de nós aquilo que a gente acha que é certo. Ele já nos deu uma doutrina. E Ele diz que essa doutrina é sã. Ela é boa. E a resposta que Ele espera de nós é se nós entendemos e compreendemos a sua doutrina. Eu lembro que uma vez dando aula para adolescentes, a prima da minha esposa, a gente estava falando sobre submissão. É um tema chato, às vezes, para mulher, né? Sobre submissão marido. Aí eu falei assim, não, mas eu não concordo, que não sei o que, a Tamires era muito engraçada. Eu falei, mas está na Bíblia, Tamires, não foi eu que inventei. Mas está na Bíblia, mas eu não concordo. Eu falei, aí eu não sei mais o que eu falo. Eu falei, é óbvio que é adolescente, né? Não sei. Então assim, Ele já nos deu uma boa doutrina. E quando a gente pensa em doutrina, são princípios e fundamentos básicos, pensar que a Bíblia é básica, tudo bem, mas básicos para a nossa vida. Porque a Bíblia não vai contemplar tudo pontualmente. Não vai. Por exemplo, a Bíblia não vai falar de internet. Não fala de internet. A Bíblia não fala, por exemplo, sobre violência doméstica. Não fala, você não tem um texto na Bíblia de uma mulher apanhando. Mas a Bíblia, há uma doutrina ali que fundamente as tomadas de decisão. Por exemplo, vamos lá. Pastor, a Bíblia
ela não fala de redes sociais, ela não fala, mas ela fala, por exemplo, em Salmo 101, versículo 13, não porei coisa má diante dos meus olhos. Ela fala, por exemplo, em Levítico 19, 16, não andarei como mexeriqueiro, interessado na vida dos outros. Isso aí não fala muito? Porque a gente vive dessa gana de querer ficar controlando a vida do outro hoje na internet. Eu falo, pessoal, eu tenho um montão de amigos no Facebook, eu não vejo atualização de ninguém. Que a pessoa manda um convite de adicionar, eu boto, deixar de seguir. Adicionar, deixar de seguir. Eu clico em adicionar e deixar de seguir. Adicionar e deixar de seguir. Porque eu não quero saber nada da vida de ninguém, meu irmão. Até porque o Facebook eu não boto nada da minha vida pessoal. Eu só estou ali para falar, às vezes uma foto das crianças, outra coisa e tal. Mas a maior parte é sobre valores do reino de Deus, sobre a Bíblia, sobre a igreja. Então assim, aí se eu ficar nessa neura, tipo, não, eu preciso saber o que o meu membro está pensando. Eu preciso saber se o membro da minha igreja está indo para a praia com um biquíni decente. Irmão, olha, me desculpa, eu não quero saber. Não quero saber porque a minha função aqui é jogar a semente. Você é a terra. Você é a terra. Não sou eu que sou capaz de definir que tipo de terra é você. Agora, Jesus falou, tem terra que é espinho, tem terra que é pedra, tem terra que é estrada, tem coração que é uma boa terra. Que terra você é? Porque a semente está sendo lançada hoje. Agora, eu vou entrar nesse desespero. Não, ele precisa ser uma boa terra. Não, eu não posso definir isso. Eu não posso. Jesus me chamou para semear. Aí a gente fala assim, pastor, você viu o que ele falou? Pastor, não vi. Não vi. Eu descobri a forma de ser um pastor quase feliz. Que ninguém é feliz 100%, né? Eu não quero saber na vida de ninguém. Eu acho que eu escolhi entre duas músicas seculares. Eu vou citar duas músicas seculares. Tem a música aquela que eu falo que é a Melô da Fofoca, daquele do Chico César. Que ele fala assim, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém para me contar sobre os teus dias. Tá de brincadeira, né? Tipo, não consegue, ainda pede alguém. Aí você tem o outro que é da Cláudia Leite. Eu não sei se é da Ivete Sangalo, não sei lá. Qualquer uma dessas atribuladas aí. Que fala, não me conte os seus problemas, só quero paz, só quero amor. Irmão, eu não quero me envolver. Porque a minha função é lançar a semente dentro do seu coração. Então a Bíblia me dá pressuposto, mesmo que ela não fale diretamente, ela vai contemplar todos os aspectos da minha vida. Por mais que a tecnologia suba, por mais que tudo aumente, ela vai contemplar. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Estava conversando com... lembra daquele professor colega meu que eu soltei um áudio aqui? A gente estava falando sobre a ciência produzir ser vivo. Qual é o problema? Mas não é Deus que produz? Isso aí é cai num dilema ético, religioso, né? E ele estava falando assim, Sandro, mas eu não vou saber explicar. Ele falou assim, por exemplo, a ciência pode até um dia produzir um ser vivo, mas ela sabe que jamais esse ser vai ser um ser relacional, porque ele vai ser um ser que eles não conseguem gerar um sentimento. E na hora que ele falou isso, eu lembrei do filme que eu vi com aquele rapaz que fez o Homem de Ferro, Frankenstein, acho que é Frankenstein. Ele cria o Frankenstein, o filme, foi um dos últimos que ele lançou. E aí o Frankenstein era um bicho enorme, tal, e ele bota 2 corações, porque ele queria construir um ser vivo. Alguém viu esse filme aí? Não. Só que a primeira experiência dele, ele faz com um macaco morto. Era um macaco imenso. Quando aquele macaco sai desesperado, e aí uma coisa marcou minha mente. Aquele macaco sai desesperado, assim, furioso. Quando ele bate de frente com aquele homem e o macaco foge, não mata aquele homem. Aquele homem fica assim, fica perplexo e ele fica preocupado com aquilo que ele fez. Porque ele que deu vida àquele macaco. E aí alguém pergunta para ele assim, o que foi? Aí ele fala assim, aquele macaco tinha vida, mas não tinha alma. Ele olha para o olho daquele macaco e ele fala assim, cara, eu não vi alma naquilo. Estava vivo, mas eu não vi alma. Ele não percebeu sentimento, era algo que se movia frio. Porque a nossa essência, dos nossos sentimentos, o fôlego de vida, só pode vir do Senhor. O ser humano pode fazer um monte de células artificiais que a gente está vendo o tempo todo aí. Mas a Bíblia, a sua doutrina me fundamenta para eu tocar a minha vida. Que doutrina é essa? Vamos entender a evolução dessa doutrina. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, do 1 ao 17.
2 Timóteo, é um texto grande. Mas vale a pena ler. Olha só, ele vai falar do nosso tempo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes, pois estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar as mulheres jovens, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que prendem, olha o versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprovados enquanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os sofrimentos, aos quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, e foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a gente precisa entender isso aqui. O que Paulo está falando? Ó, é Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ele está falando das cartas dele? Não. Ele está falando dos evangelhos? Não. Ele está falando de Hebreus? Não, porque não tinha. De que Paulo está falando? Paulo está falando do Velho Testamento. E aí hoje a gente vê muitos crentes ficando confusos. Lembra um tempo atrás daquele homem, Jesus Cristo, um homem que fazia assim, ó. Aquele José Luiz alguma coisa. Acho que era um chileno. Que ele dizia que ele era a última reencarnação de Jesus Cristo na Terra. E aí você vai reconhecer agora. Tu já viu que às vezes quando você encontra carros na rua com um adesivo escrito 666, que é o número da besta? Quem já viu? Levanta a mão. Né? As pessoas tatuam 66, porque são pessoas adeptas a essa igreja. E eles vão dizer assim, não, eles são seguidores só do apóstolo Paulo. Eles dizem que toda a Bíblia não presta porque Paulo veio trazer um outro evangelho. Loucura. Loucura, e é coisa de doido mesmo, irmão, porque não. E aí o próprio Paulo vai dizer, toda doutrina, toda a palavra, ela é útil para ensinar. E as pessoas quando estão fora da doutrina, elas vão de mal ao pior. Por exemplo, fazer um retrospecto, o nome dessa igreja crescendo em graça. Como que essa igreja começou? Com um pastor, esse José Luiz, que já é falecido. Ele do nada disse que era a reencarnação do apóstolo Paulo. A mulher dele pediu divórcio. Há uma entrevista com ela no YouTube. Ela falou assim, eu não casei com Paulo, eu casei com alguém que não existe mais. Logo, meu divórcio não é pecado. Eu achei engraçado, concordo com ela. As pessoas continuaram seguindo ele. E aí de apóstolo Paulo, ele começou a falar que era reencarnação de Jesus Cristo. Eu, enquanto uma pessoa inteligente, mas ele acabou de... Paulo virou Jesus Cristo, o que você faria? Metiria o pé. Mas não, irmão, a igreja dele é espalhada no mundo inteiro. Se você entra no site, o material infantil, as folhinhas das crianças, tem um sol com o rosto dele no meio. Bem, aí o que ele veio falar? Ele veio dizer que ele veio terminar o projeto de Jesus Cristo na Terra, porque Jesus Cristo não terminou, que era trazer o DNA perfeito. Só que o primeiro casamento dele deu errado, ele casou com uma outra mulher. E aí uma vez um repórter falou assim, mas e quando ele morrer? Não, José Luiz nunca morrerá, ele será glorificado. E eles ficaram na perspectiva de que ele fosse glorificado enquanto filho de Deus. Bem, chegou o dia? Não chegou. José Luiz morreu de cirrose, bebia muito. E aí eles começaram um outro projeto. O que isso deveria acontecer com a igreja? A igreja deveria acabar. Ué, Jesus Cristo que não morreria, morreu? Não acabou. Por quê? Porque a mulher dele, eu não lembro o nome agora, passou a ser denominada Miguel.
e entraram num processo chamado do reino de Melquisedeque e Lisbeque, porque ele de Jesus virou Melquisedeque. Ela era Lisbeque, o arcanjo Miguel, que trazia as respostas de José Luiz para a terra, porque ele estava numa condição inacessível ao olhar humano. Ela era Miguel. Há pouco tempo atrás, fui no canal deles, ela não é mais Miguel, ela é Jesus Cristo. E hoje os pastores dessa igreja estão se esforçando em falar para todo mundo que Jesus Cristo era mulher. Você olha assim, cara, loucura, mas a igreja, ó, tá lotada. Porque foram pessoas que desprezaram a doutrina do Senhor e se apegaram a um homem. Agora vai lá, a próxima carta, Tito, um outro texto grande. Então o que ele está falando para Timóteo? Timóteo, olha essa geração que a gente está vivendo, é horrível. Pessoas desonestas, pessoas fritas, tá? Agora, olha o que ele vai falar para Tito. Tito 2. Tu, porém, fala o que convém. O que? A sã doutrina. A gente vai para a igreja para ouvir, irmão, é a palavra de Deus. Olha o que Paulo está falando para Tito. Tito, fala o que convém. Fala da Bíblia. Ensina a Bíblia para o povo. Ensina a palavra de Deus. Sabe, né? Eu não estou aqui para ser coach, irmão. Entendeu? Fala, você vai arrebentar, você é a pessoa mais especial. Não, a gente está aqui para falar da Bíblia. Tu, porém, fala o que convém. A sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadores, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos. Então olha só, vocês duas aí, vocês vão casar um dia? Querem casar? Amém? Amém? Profetiza? Quem é que vai te ensinar a ser bem-sucedido? Não é a tua colega. Entendeu, Manu? Entendeu, Manu? Entendeu, Liriel? Não é a tua colega, são as mais velhas. Olha o que Paulo está falando com o Tito. As mulheres mais velhas, ensinem as mais novas. Ensinem as mais novas o que fazer. Por isso que todo mundo aí está arrebentando a cara. Arrebenta a cara. Ah, se fosse eu não faria. Aí o outro também está divorciado, vai te ensinar o quê? Está toda estrambelhada também, vai te ensinar o quê? Busca sabedoria com quem tem. 4, a fim de 5, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência. Olha quem fala, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhada, não tendo indignidade nenhuma, quer dizer, a vosso respeito. Tão triste, né? Pessoas que são crentes, estão na escola, o colega fala um palavrão, falam sobre coisas obscenas o tempo todo. Ah, não, porque eu não quero ser diferente. Não, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, linguagem sadia, irrepreensível. Quanto aos servos, aos empregados, que sejam em tudo obedientes aos patrões, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. 10, não furtem, pelo contrário, deem prova de fidelidade. Bem, continuando o texto aqui, o que a gente tem? A gente tem Paulo falando em Timóteo de uma geração de pessoas muito ruins, e em Tito ele está dizendo, olha, é isso que a gente tem que ser. É isso aqui que a gente precisa fazer. Isso aí é a sã doutrina. É a base, é o fundamento básico para que a gente tenha uma vida equilibrada, saudável. Entende? Saudável. Meu patrão me ofendeu, mas a resposta está aqui na tal. Mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, não sejam respondões aos seus patrões. Uma vez eu assistindo aquele programa do Fantástico, sei o que é Henning, esqueci o nome dele, um que fala muito sobre economia, e ele vai dizer assim, não é que o patrão não goste de ser contrariado. Esqueci o nome dele, é um de cabelo branco. Ele fazia muito quadros ensinando a como crescer em empresa e tal. Ele vai dizer assim, o que o funcionário tem que entender, não é que o patrão não goste de ser contrariado, é que ele detesta. Só que tem empregado que não entende isso. Ele, não, porque não sei o quê, não, mas não concordo, não sei o quê. Não seja respondão. Aí perde o emprego. Aí a Bíblia assim, mas a Bíblia não diz como eu manter meu emprego. Diz sim, ó. Não seja respondão, está aqui. É óbvio que você não tem que sofrer nenhum assédio moral, mas está aqui. Você não tem que afetar, afrontar
Está aqui, aí passa sufoco, passa dificuldade. Mas a Bíblia há uma sã doutrina para todos os aspectos da nossa vida. Que nós precisamos ser sábios. Versículo 3, volta lá para Provérbios. Provérbios, versículo 3. Diz: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. O que é tenro? Quando as pessoas falam assim, morreu tão novo, na infância, na tenra idade. O que é tenro? Tenro vem de inocente, daquele que ainda não se desenvolveu completamente. Qual é o período onde nós devemos começar a buscar a sabedoria? Na tenra idade. Você não tem que ser daquele pai, não, eu vou deixar ele quebrar a cara. Não, irmão. Ensina para ele o que é certo. Sabe aquela coisa, não, eu não vou dar orientação ao meu filho, eu vou deixar ele crescer para ele escolher. Não, irmão, você não sabe o que é bom. Ensina para ele, já te mostraram para ele, já te mostraram você, isso aqui é veneno, isso aqui não é. Você vai deixar o teu filho comer o veneno para ele aprender? Você já sabe. É assim que a sociedade desenvolve. As experiências são passadas. E a ignorância do pai ou da mãe, não, ele tem que aprender quebrando a cara. Não, ninguém tem que aprender quebrando a cara. Ninguém tem que aprender quebrando a cara. Sabe, aquela parte da cara que a gente já quebrou, a gente vai evitar que o filho dele pelo menos quebre essa parte. Por mais que tenha uma outra parte para quebrar, mas pelo menos aquilo que a gente errou, a gente se esforça para que ele não erre. Tá, tudo bem, pastor, mas ele gosta de errar. Isso é uma outra coisa. Aí é questão de problema mental. Mas assim, porque o filho vê, só pode ser problema mental. Ele olha para você, ele sabe que você tem experiência, ele sabe que você não quer que ele erre, ele quer fazer, tem algum problema na cabeça, irmão. Lá na escola tinha um cartaz: se você não pode contar para sua mãe, não faça. Porque a minha mãe e meu pai são pessoas experientes que me ensinam Sandro. Mas aí o que acontece? Por que muitos jovens às vezes se afastam da igreja? Porque os pais não investem. Não investem. Por exemplo, eu lembro quando a gente vê muita igreja, a gente ainda vê, não, pastor, tá de castigo, não vai vir mais para a escola dominical. Eu falei, que fenomenal. Fenomenal. Não, ela vai para o passeio lá? Não, tá de castigo. Eu sei que é passeio, tá, dá vontade de não ir. Mas quando a gente ia para os retiros, irmão, era tanta coisa sendo ministrada na vida dos jovens, na vida dos adolescentes. Não, tá de castigo, vai ficar em casa, jogando videogame, vendo televisão. Fazer um quê em casa? Aí não traz o filho para a igreja. A Bíblia vai dizer, Provérbios 22:6, instrui o menino, a criança, no caminho em que ele deve andar. É ele que deve caminhar, não sou eu. Não é colocar o meu filho nas costas, vamos para a igreja, não. Eu preciso ensinar o caminho para ele. Ele tem que saber o que é verdade, o que é mentira, o que é correto, o que é errado, o que ofende a Deus, o que não entristece a Deus. O Bruno, às vezes, eu botei na rádio, aí entrou na JB, cantando. Aí o João, ouviu muito. O João, gente, é uma parada. O João hoje chegou no quarto, eu estava estudando a pregação, chega o João assim, daquele jeito assim, ó. Estava sozinho no quarto. Aí chega o João assim, fica assim, ó, do meu lado. Eu falei, por que você está aqui, cara? Minha mãe mandou vir para cá. Eu falei, por quê? Porque eu não quis dormir. Ele estava de castigo, certo? Estava de castigo. Aí eu estava fazendo aquele videozinho do Quebra Tudo Deus. Quebra tudo. O João tem problema com música, mas ele não consegue ver música e não dançar. Ele estava de castigo. Aí quando começou, quebra tudo, Deus, ele ficou assim, ó. Começou, meu irmão. Já... Eu falei, cara, tu não tá de castigo? Ele, tô. É nessa fase, irmão, que a gente precisa ensinar para ele. Ele precisa aprender. Ele que precisa aprender, ele precisa compreender na sua esfera, na sua forma de pensar. E aí, por exemplo, o João, ele dança qualquer música. Mas, por exemplo, o Bruno, aí a gente estava no carro, né? Lembrei. Aí estava no carro e tocou uma música lá na JB, tal, não sei o quê. Aí o João começou. Aí o Bruno, essa música não é de Deus, João. Não era rádio não, foi o comercial do Spotify, porque eu não pago, eu uso gratuito. Aí tem comercial. Aí ele começou.
Aí o Bruno, essa música é de Deus? Eu falei, não, Bruno, não é que a música não é de Deus, não, é comercial, aí a gente é obrigado a ouvir, né? Então assim, porque já está havendo um aprendizado, ele começa assim, essa música, não, por mais que não compreenda o texto, mas ele percebe quando a música fala sobre as coisas de Deus e não fala sobre as coisas de Deus. Agora, a gente precisa entender também, irmão, que o ensino não é só no falar. Deuteronômio 11:19 ao 20 vai dizer, olha, ensina o teu filho caminhando, comendo, ao deitar, ao se levantar, coloque essa palavra nos umbrais da tua porta. O discurso precisa estar em toda a nossa vida. Porque muitos filhos de pastores se desviam. Porque o pastor é uma bênção na igreja, mas em casa o pau quebra, prato voa, manda a esposa para tudo quanto é lugar. Vai pro quintal. Vocês pensaram o quê? Não. Entende? Ofende. Não corresponde ao que fala, não corresponde ao que ensina. Deuteronômio vai dizer, não é andando, é se assentando, é se deitando, é se levantando, é acordando, é na hora de dormir. O ensino precisa estar integral na vida da sua casa. Versículo 4. Então ele me ensinava e me dizia, retenha no seu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Quais são as palavras-chave aqui? Guardar e viver. É necessário que haja uma relação entre guardar e viver. Tem pessoas que têm informações dos seus pais, mas não querem colocar em prática aquilo. Foram ensinadas na igreja, mas não querem viver aquilo. Salomão está dizendo, guarda, mas também vive. Aprende e pratica. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, não entendo, não foi isso que eu ensinei, eu compreendo. Porque tem pessoas que ouvem, guardam e não vivem. Não vivem, não quer dizer que eles tenham vindo de um local muito ruim, não, mas eles guardaram, eles ouviram, mas não viveram. Não querem viver o ensino. E aí, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente pensar. Primeiro, um exemplo positivo. Abra sua Bíblia em João 17. João 17, versículo do 15 ao 17. Jeová, será que eu notei o texto errado? Vamos lá, vamos trocar de texto, depois eu volto nele aqui. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 7. 2 Timóteo, vai para 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 7. Segundo Timóteo 3, versículo 7. Olha o que está dizendo aqui. Existem pessoas que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. O cara aprende e está sempre alguém ensinando, mas o cara nunca chega ao conhecimento da verdade. Mateus 13, versículo 19. Olha aqui, ó. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Do que Jesus está falando aqui? Por exemplo, você está aqui, ó. Eu estou jogando semente em cima de você, irmão. Deus está jogando semente. Agora, se você quiser fechar a sua mente para compreender e não viver, se você quiser sair daqui nessa noite ainda querendo bater boca com a tua mãe, porque ela está querendo o teu bem, você pode fazer. Agora, faça com a racionalidade de compreender que Satanás encostou no teu coração e roubou a boa semente plantada. Ah, pastor, mas eu não cresci assim, não me interessa. Não interessa, mas você está ouvindo agora.
Você está aprendendo agora. Você está aprendendo agora. Ah, não, mas eu não aceito isso. Bem, você escolhe o que tu quer. Eu não aceito que minha mãe... Então você escolhe o que você quiser. Agora, uma vez sendo exposta a palavra, a semente foi lançada, não quer praticar, não pratique com a certeza de que o diabo tocou no teu coração e roubou a palavra. E roubou essa semente. Lucas 11. Do 27 ao 28. Esse texto aqui é muito legal. Olha só, a Bíblia toda para mim é legal, tá? De vez em quando eu falo isso, tá? Mas assim, ora, aconteceu ao Jesus dizer estas palavras, uma mulher estava entre a multidão e exclamou e disse: bem-aventurado, quem está sendo louvado aqui? Maria. Olha que interessante. Bem-aventurado aquele que te concebeu e os seios que te amamentaram. Olha o que ele está dizendo aqui. A mulher ficou atônita com Jesus falando: caramba, que sabedoria é essa? Feliz é essa mulher que te amamentou. O que ele quer dizer assim? Caramba, que mulher fenomenal, que criou esse cara. Olha como é que ele é instruído. Olha como é que ele sabe. Olha a resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurado são os que ouvem e guardam. Porque não torna uma pessoa feliz só apenas o fato dele ensinar. Porque Jesus está dizendo assim: de nada adiantaria ela ter me ensinado se eu também não tivesse guardado. Não adianta. Tu não honra a tua mãe pelo fato dela ter te ensinado se você não guardar. Você não honra o teu pai. Você não honra a tua igreja. Você não honra o teu pastor. Eu lembro que uma vez no seminário, um professor da gente, ele falou assim, eu achei engraçado, né? Porque às vezes as pessoas falam com simplicidade, que ele falou assim: gente, olha só, eu tenho uma linha e tal, e ele falou assim, por exemplo, eu sou totalmente avesso dessa igreja, desse pastor tal, e uma senhorinha na minha igreja falou assim: pastor, eu gosto tanto das suas pregações, é do Senhor e do fulano de tal. Aí ele falou assim: gente, mas como é que pode gostar da minha pregação e da pregação do fulano de tal se eu prego o inverso? Se eu prego o contrário, porque são pessoas que não estão compreendendo. Talvez seja uma questão de simplicidade, mas você não honra a sua igreja, você não honra o teu professor da escola dominical, você não honra as pessoas que te evangelizaram, você não honra as pessoas que investiram em você, se você não compreender e não praticar. Entende? Versículo Isaías 34, versículo 16. Diz assim: buscai o livro do Senhor e lede. Bota esse texto aí. Só o início. Buscai no livro do Senhor e lede. Pastor, sou crente. Cadê tua Bíblia? Tá na igreja, marcando meu lugar. De um domingo pro outro. Aí a Bíblia vai ficando. E tem gente, irmão, que fica chateado, tá? Uma vez lá em Caxias tinha uma renca de Bíblia. Mas era muita Bíblia. Aí o pastor disse: quantas? Mas 70, irmão. Bíblia que nunca ninguém voltou para buscar. Tinha a Bíblia velha, mas também tinha a Bíblia cara, irmão. Mas 70 Bíblias. Pastor Edivaldo, dá tudo. Dá tudo. Dá tudo. Tem gente que não tem Bíblia. Irmão, o pessoal ficou danado de raiva. Um absurdo. Deu a minha Bíblia, mas já estava há meses na igreja. Sequer lia, irmão. Sabe aquela história do homem que foi acho que ele foi dar uma palavra no culto doméstico, falou assim: eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu perdi meu óculos, irmãos, já há um tempão, estou sem óculos, estou com dificuldade de ler, que o pastor chamou o irmãozinho para dar uma saudação. Dá uma saudação: pastor, já tem uns 3 meses que eu não sei onde eu botei meu óculos, mas tá, eu vou fazer um esforço aqui, porque é para Deus, né? Aí na hora que ele faz assim: meu óculos, estava na Bíblia, irmão. Meses que ele perdeu o óculos, estava lá na Bíblia, onde ele deixou. Isaías vai dizer: buscai no livro do Senhor. Buscai o livro do Senhor. Para quê? Para ler, irmão. Isso não é desodorante para colocar debaixo do braço. É para ler. Tem que ler, irmão. Tem gente que adora dar uma de culto, né? Ir para Bienal, comprar um monte de livro e não lê nada.
É nada, você só compra livro, irmão, para ler. Você está com a sua Bíblia aí? Está com a tua Bíblia aí? É chato que o pessoal às vezes fala, parece com o celular, né? Aqui, ó. Lê, irmão. Lê, tem verdade para a sua vida. Josué 1, versículo 8. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente o quê? Conduzirás. Prudentemente, irmão. E é o que Provérbios está querendo para a gente. Nos dá um caminho de sabedoria. Compreende isso? Ama sua Bíblia, meu irmão. É daqui que vai sair toda a fonte de sabedoria para a nossa vida. Em último lugar, eu não vou conseguir fechar. No versículo 5. Versículo 5. Diz assim: adquire a sabedoria, adquire também a inteligência. Pastor, não é a mesma coisa, né? Não. O que é inteligência? Inteligência é a habilidade de manejar um conhecimento e aplicar ele. Estudar te torna inteligente. Você aprendeu sobre culinária. Opa, eu compreendi. Agora eu sei aplicar aquilo ali. Eu aprendi, Davi, a cortar cabelo. Sandra, aprendi da aula de educação física. Rita aprendeu na parte que ela gosta muito da questão de metodologia científica, que ela vai estar dando aula no seminário, né? Ela aprendeu, isso é inteligente. Quanto mais você estuda, mais inteligente você fica. Agora, sabedoria é aprender com as situações, sejam elas boas ou ruins. Sabedoria não é sinônimo de experiência. Se eu passo pela experiência e não sei fazer a leitura dela, para que isso reverta em coisas boas para a minha vida, eu continuarei sendo um tolo. Ah, mas a pessoa tem tantos anos, tem muita experiência. Isso, tem tantos anos errando, cometendo o mesmo erro e nunca se desenvolve. A sabedoria faz com que eu pegue a inteligência, calcule as situações, sejam elas boas ou ruins, se eu acertei ou se eu errei, e eu vou desenvolver. Isso é sabedoria. Há pessoas que são muito inteligentes e não são sábias. Há pessoas que são habilitadíssimas para uma função, para um trabalho, um excelente eletricista, mas não é sábio, porque ele não consegue avaliar as situações, o que cerca, como crescer, as posturas a se tomar. Tem alunos que são super inteligentes, só tiram notão, mas não são sábios. São expulsos da escola, sabe? São suspensos toda hora, são chamados a atenção. Inteligência não tem nada a ver com sabedoria. Tem pessoas que não têm a inteligência acadêmica, mas são pessoas sábias. Há pessoas que não têm escolaridade e são pessoas super sábias. O meu professor de escola dominical, quando eu tinha 11 anos, chamado presbítero Jarbas, foi meu professor durante 3 anos na igreja. Só depois que ele faleceu, eu descobri que o seu Jarbas era analfabeto. Foi meu professor. E isso de muitas gerações também antes de mim, porque ele pegava aquela faixa etária. Como é que o seu Jarbas conseguia dar aula sendo analfabeto? Ele pegava a mulher dele, lê para mim a lição. Lê de novo. Lê de novo. Lê de novo. Tá bom. Ele chegava, meu irmão, grande homem do Senhor, conhecimento da parte de Deus. Podia não ter o letramento, mas era sábio. Ele podia não saber ler, mas ele sabia construir um caminho para chegar no conteúdo da palavra do Senhor. Lê para mim. Lê para mim. Isso é sabedoria, irmão. Sabedoria não tem nada a ver com instrução. Não tem nada a ver com escolaridade. Tem gente que pode ter PhD. Vai morrer PhD. E podem botar assim na lápide dele: aqui jaz um perfeito idiota.
Muitos que vão fazer faculdade aqui que já fizeram, enquanto eu falo isso, talvez nesse momento agora, um professor foi pintado na tua frente. Meus piores professores eram os caras mais conceituados. Foram os meus piores professores. Piores. Eu tive aula com um cara que era PhD, que não sei o quê. Eu odiava a aula dele. Odiava. Era arrogante. Sabe? Não tinha empatia. Não tinha prazer em ajudar. Não tinha sabedoria nenhuma para dar aula. Não tinha sabedoria nenhuma. Porque sabedoria não tem nada a ver com conhecimento. Provérbios 1, do 1 ao 7, diz: Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para aprender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça do juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Todos os que desprezam são tidos como loucos, irmão. O que a Bíblia vai dizer? Que tudo deve ser aprendido na perspectiva do temor ao Senhor. Porque quem despreza o conhecimento do Senhor é louco. Sabe, lembra daquele texto que Jesus propõe? Um homem, ao olhar para sua casa e ver os seus celeiros cheios, olhou assim: não tenho mais onde colocar tanto mantimento. Ele quebrou os seus celeiros, aumentou, multiplicou a sua fazenda, e no final de tudo ele falou: viu, homem, descansa, folga a sua alma, porque agora você está tranquilo. E Jesus vai dizer: louco, louco, achando que pode estar seguro nas suas finanças, na sua renda. Hoje mesmo vão pedir a tua alma. Jesus está falando: hoje mesmo tu vai morrer. O que vai adiantar isso aí? O que vai adiantar isso aí? Eu tenho uma figura no meu celular que é aquele desenho da morte com a foice. Com a foice. E um homem chegando, cheio de coisa, carro, um montão de coisa. E aí, quando ele chega diante do túmulo, tem um monte de objeto. Um monte de objeto. Aí ele olha assim, aí a morte fala assim: pode deixar tudo aí, ó. Para onde você vai, tu não leva nada. Pode deixar tudo aí. Tu não vai com nada. Porque tudo na nossa vida precisa ser aprendido na perspectiva da medida de Deus. Sendo, mas não é na minha medida, não. Eu aprendo, mas nas regras do Senhor. 2 Coríntios 2. Segunda Coríntios 2. Não, perdão. Amós 7, desculpa. Amós 7. Desculpa, eu adiantei um texto aqui. Amós 7, do 7 ao 8. O que esse texto vai dizer aqui? Que Deus estava passando por Israel o quê? Um quê, irmão? Ai, gente, o pessoal usa tanto isso aqui de pentecostal. Um quê? Um prumo. Você sabe o que é um prumo? Quem não sabe o que é prumo? Ninguém quer falar comigo? Quem não sabe o que é um prumo, levanta a mão. Um prumo, irmão, é um instrumento que tem uma cordinha, uma coisa de madeira e um peso, né? Quando você encosta ele assim na parede, sair da filmagem. Quando ele encosta assim na parede, para você saber se a parede está reta, o prumo lá embaixo tem que ficar certinho com a parede. Se ele ficar afastado, isso quer dizer que a parede está o quê? Torta. Nós precisamos aprender na perspectiva da medida de Deus. Deus tem um prumo e Ele mede as nossas vidas. Ele mede as nossas atitudes.
Deus está sempre olhando para nós. Como é que está o seu coração nessa noite? Como é que está as suas tomadas de decisão? Para tudo. No seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos. Como é que está? Como é que você tem se relacionado com Deus? Como é que você tem se relacionado com a igreja? Como é que você tem se relacionado com o ministério que Deus colocou em suas mãos? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida devocional, de estudo da palavra de Deus? Qual foi a última vez que você abriu a palavra de Deus? Não, faz pouco tempo, eu abri aqui agora, em Amós 7, de 7 a 8. Não. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia na sua casa, porque você sentiu vontade de ler a Bíblia? Não, mas a gente fala, não, tá tudo bem. E é engraçado, às vezes, quando a gente fala com as pessoas, a gente percebe que às vezes as pessoas estão desanimando. Eu falei, irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem, pastor. Tá na cara que não tá. Tá na cara que não tá. Só que a gente não pode ser delicado, porque a gente não tem um termômetro espiritual para provar, mas você vê no semblante da pessoa que ela não está bem, na inconstância das ações, sabe, às vezes na falta de fé, no destemperamento emocional. Um dia está bem, outro dia está mal, um dia está bem, um dia está mal. Não está estabilizado nas suas emoções. Aí você fala, tá tudo bem, pastor. Não está, irmão. Então beleza, então tá tudo certo na tua vida. Está tudo certo na tua vida. Então pode pedir a Deus para passar o prumo na tua vida. Em todas as suas áreas. Em todas. Pode pedir a Deus. Ah, pastor, mas ninguém é perfeito. Isso é óbvio que ninguém é perfeito. Mas não é porque eu sei que eu não sou perfeito que eu vou me conformar com os meus defeitos. Senhor, naquilo que eu sou imperfeito, me aperfeiçoa. Naquilo que eu tenho defeito, tira. Naquilo que não te pertence, elimina. Ninguém é perfeito. Mas a Bíblia diz, eu amo esse texto, eu sempre cito aqui, que a vereda do justo é como a aurora, que vai brilhando dia a dia, até se tornar dia perfeito. É óbvio que você não é perfeito. Minha esposa é perfeita. Para mim, homem imperfeito. É óbvio que nenhum de nós aqui, irmãos, somos perfeitos. Ninguém é. Mas, olha para mim. Amanhã, eu preciso estar mais perfeito que hoje. Domingo que vem, eu preciso estar mais perfeito do que hoje. Claro que a nossa vida tem altos e baixos. É óbvio. Mas o baixo de amanhã tem que ser mais alto do que o baixo de ontem. Você já viu o gráfico de, às vezes, de análise de qualquer coisa, de atleta? O atleta ele tem picos, às vezes gráfico também de empresa, né? A empresa teve um pico, deu uma queda. Teve um pico, deu uma queda. Só que como é que ele analisa o crescimento? É porque é só subir? Não. Ele sabe que está no planejamento algumas quedas. Mas ele percebe que é assim, ó, começou assim, ó, subindo e descendo. Subindo e descendo aqui, ó. Você tem altos e baixos, mas você percebe que o gráfico que está o quê, ó? Subindo. Mesmo quando o quê? Está descendo. É como se eu estivesse dirigindo uma serra. Quando você pega a serra sobe o tempo todo? Não. Tem hora que você sobe, mas tem hora que você desce. Na serra, tem momentos que você desce, mas mesmo descendo, você está subindo. Porque ainda que você esteja descendo naquele pedaço, você está muito mais alto do que o momento em que você começou. Nossa vida precisa ser assim. Mesmo em momentos de baixa, que a sabedoria que há no nosso coração nos coloque em lugares mais altos do que quando nós começamos. E assim a nossa vida será como a aurora, brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Amém? Nós vamos ter um momento de oração. São 8h08. Quero chamar aqui a Jai. Vem, Jai. Presbítero Mateus também. Gostaria que você ficasse de pé. Vamos fazer um voto, irmão. Vamos fazer um voto de evitar errar. Precisamos, a gente vai errar, eu sei, mas vamos fazer assim mesmo. Eu sei, mas vamos fazer assim mesmo, irmão. Vamos fazer assim mesmo. A gente precisa, assim, determinar. Pode subir. A música que a gente cantou, teus olhos. Determinar isso na nossa mente. Sabe, não, vamos crescer, irmão.
Vamos desenvolver. Vamos perder tempo com erros do passado. Se for para errar, que erre coisas que a gente não sabia e a gente descobriu na hora. Mas com coisas que a gente já falhou, não. Vamos pedir para que Deus encha a nossa vida de sabedoria em todos os aspectos da nossa vida. Há uns dias atrás aí eu estava arranhado com a minha esposa. Coisa de casamento, né? Coisa de casamento. Aí eu falei assim, pô, Bia, né? Na cama, abracei, cara, eu te amo, né? E melhorou. Melhorou. Aí a gente fica melhor ainda, irmão. Nossa, reconciliação é uma benção, irmão. Brigar é ruim, mas a reconciliação é uma benção, Jesus. Que Deus revele a todo o entendido nesse momento. É uma benção, irmão. Que Deus nos desenvolve, irmão. Deus nos dá crescimento e assim o casamento vai crescendo. Cada vez brigando menos. Por menos coisa. Você que é mãe, você que é filha, você que é pai, você que é filho. Vamos crescer. Vamos amadurecer. Eloá está aí, ó. Letícia não vai cometer os mesmos erros que cometeu com a Sara. Agora vai errar? Vai errar. Vai ficar preocupada? Vai ficar preocupada. Mas no momento de baixa dela, da preocupação, talvez ela nem perceba, mas vai ser muito mais alto do que nos momentos de desespero, quando a Sara começava a berrar. Meu Deus, minha filha está berrando. É, a criança berra, ela não sabe falar. Hoje a experiência vai dizer, não, é criança berra. Ela se preocupa, mas já fica ali mais tranquila. Mas no primeiro filho, né? Ai, meu Deus. Meu cunhado entrava no berçário da igreja, irmão, e era assim, ó. Fernando que pregou aqui. Uma vez ele entrou no berçário da igreja e ele fez assim no Gabriel. Assim, ó. Apertou assim, ó, a pele. Aí as professoras da igreja falaram assim, o que você está fazendo, Fernando? Estou vendo que você está desidratado. Aí você fala assim, coisa de iniciante, mas todo mundo inicia alguma hora, né? Ele iniciou de uma forma engraçada, confesso. Mas no segundo filho já não foi assim. A gente desenvolve, a sabedoria toma conta do nosso interior. A sabedoria estabiliza, ela nos dá segurança. Ela tira o temor do nosso coração. Não, eu já passei por isso. Eu já tive uma luta, eu venci. Está vindo outra luta, eu vou vencer, eu já passei. Ah, mas está um momento de desespero. Virar para você, não, a gente já passou um momento de dificuldade, a gente passou. A dificuldade passou, ela foi embora. Está vindo essa, a gente vai vencer também. Pai, de onde vem essa sabedoria? Mãe, de onde vem essa sabedoria? Porque eu já passei por essa experiência. Eu soube fazer a leitura. Deus esteve comigo. Ele não me desamparou. E não é agora que vai me desamparar. Porque Deus não mudou. Sabedoria. Deus no controle do nosso coração. Feche seus olhos.